Felipe Luiz fala do Flamengo. Boto explica por que melou negociação. Flamengo na Libertadores. O Sub-20 arrebentou ontem. Arrascaeta explica o seu mau futebol. Vegete critica BH. BH também responde. E por fim, Carille fala sobre o jogo. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, né? É rapidinho. Muito rápido, amigos. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Na visão de Carille, o futebol apresentado pelo Vasco ontem foi mais ou menos assim. Começou um pouco acima do tom. Só um pouco. Bater um pouco. Né? Aí, depois da parada técnica do primeiro tempo, ele meio que conseguiu colocar o time nos eixos, na visão dele, e teve um pouquinho mais de calma. A verdade toda é uma só. O Vasco entrou em campo ontem com interesse de não utilizar a prática do futebol, e sim a força física e o poder da intimidação. Haja visto que o árbitro do jogo também em muitos lances foi só conivente. Eu até tenho um adjetivo para ele, banana, porque foi assim que eu entendi a arbitragem ontem. Inclusive, o Vasco no primeiro tempo teve até as melhores oportunidades, mas no segundo tempo, mesmo com o Flamengo tendo um volume maior de posse de bola. E no segundo tempo, o Flamengo simplesmente deixou as coisas acontecerem. Fica para nós, acho que, mais uma vez, uma lição. A bola dentro de campo mostra quem sabe e quem não sabe. Cada um se defende como pode. O Vasco, como não teve um futebol à altura do Flamengo para poder buscar o resultado, preferiu simplesmente a prática do antifutebol e da deslealdade, não é verdade? Verdade. Que lamentável. Bom, galera, seguindo com as notícias, após a vitória do Flamengo ontem, Felipe Luiz concedeu entrevista coletiva e lá comentou sobre a escolha do estádio pelo Vasco. Segundo Felipe, ele entende muito bem o Vasco da Gama e disse que também teria tirado o jogo do Maracanã se ele fosse técnico do rival. Mas lamentou o público pequeno no confronto e afirmou que o jogo foi no limite da agressividade. Concordo com ele, né? Felipe Luiz também falou, amigos, sobre a permanência de Luiz Araújo. Ele disse o seguinte: grandes jogadores sempre serão assediados. Provavelmente todos tiveram propostas, é normal. Num clube com muitos jogadores convocados, estamos falando de um elenco diferente. O mais importante é que Luiz ama o Flamengo e quer estar aqui. Sem dúvidas. Bom, perguntaram também ao Felipe sobre Nico de la Cruz, sobre ele ter ficado fora do jogo. E ele disse o seguinte: ele teve um corte no pé que não conseguia usar chuteira e tênis, que não conseguia correr e treinar. Perdeu o ritmo e está se recondicionando. No campo artificial, alguns jogadores precisam de cuidado especial. E o De la Cruz é um deles. Se não fosse o campo artificial, ele jogaria. Estamos rodando porque vamos precisar de todos os jogadores quarta e domingo. Tomei a decisão de não colocar o De la Cruz e daqui uns anos ele vai me agradecer por causa do joelho dele. O que dizer, né, galera? E sobre uma vantagem, amigos, para o segundo jogo, o Felipe disse que não tem vantagem alguma, que sempre prepara a equipe para vencer, que para ele o resultado de ontem
não faz diferença nenhuma, não muda nada o conceito dele. E espera que isso também não mude a cabeça dos nossos jogadores. Ainda bem, né? Jogar com o resultado debaixo do braço, pelo amor de Deus. Dito isso, bora pra cima deles, Mengão. Me deve um gol. Eu falei que ia ser 2-0 ontem e 2-0 no Maracanã. Então 3-0 no sábado. Né? Descontar. Continuando com as notícias, se teve um jogador ontem dentro de campo que estava esquisito, é o tal do Vegetal. Verratti tomou atitudes no início do jogo totalmente apáticas e estranhas. Eu sinceramente nunca vi grande coisa, mas é um jogador brigador. Isso aí a gente não questiona. E em cima disso, ele criticou o árbitro por não ter expulsado o Wesley. E a gente tem que ressaltar que quem começou com a violência foi o Vasco. Não é verdade? E na sequência, ele ainda teve a ousadia de dizer que o gol do Bruno Henrique foi na sorte, que ele chutou mal e acertou. Você acredita nisso? Ah, meu Deus. Pois é. Aí, Bruno Henrique respondeu e disse o seguinte: ele é atacante, sabe que lá na frente a gente tem que ter calma, olhar o goleiro e finalizar. Foi o que fiz. Ponto. E finalizou a sua entrevista com mais uma de suas célebres frases que vão ficar marcadas na história. Essas a gente não tem dúvida. Ele falou o seguinte: um time que quer conquistar título tem que jogar defensivamente e ofensivamente também. Ei, Bruno Henrique, só você. Palmas ao Não, esse, vou te falar, é brincadeira. Sabe, galera, uma coisa fica muito clara com relação a Bruno Henrique, Flamengo e a história que ele carrega. Chegou em 2019, hoje 99 gols com a camisa do Mengão, há um que eu espero saia no próximo fim de semana de marcar o seu 100º gol vestindo o nosso manto. É brilhante, decisivo, importante e para mim, se fosse na sorte, se fosse sem querer ou golaço como foi ontem, daria tudo igual. É o nosso BH 27 e ponto. Bom, você falou dessa fala do Verratti aí, né, Sim. depois da partida. Quem comentou isso ontem também foi o Felipe Luiz. Perguntaram a ele o que ele achou, né, dessa fala do Verratti e ele disse o seguinte: não vi o lance do Wesley, de onde eu estava, o que eu vi foi que ele tocou primeiro na bola e não pareceu falta. Não vai influenciar, o juiz não entra condicionado pelas falas. E sobre Bruno Henrique, sorte? Não foi sorte, ele trabalha muito, pessoal. Nada é por acaso. Então, acho que fica aí explicado pro Verratti, é só trabalhar, né? Ah, com certeza. A única bola que eu vi o Verratti participar do jogo foi um cruzamento na área que ele parecia que tinha um prato na cabeça. Na hora que ele cabeceou, a bola foi lá no alto. Foi a única jogada que eu vi ele realmente participar efetivamente no ataque. Criticar os outros? Fala sério, né? Bom, galera, seguindo com as notícias, ontem quem também falou foi José Boto. O dirigente esclareceu sobre a situação de Thiago Maia. Segundo Boto, o Flamengo não tem pressa em negociar seus jogadores e que também não vai vender sem dinheiro à vista ou garantias. Disse que isso foi uma ordem do presidente do Flamengo e terminou dizendo o seguinte, abre aspas, o Internacional tem que nos pagar. Na boa, eu acho que o Flamengo está super certo em cobrar dos times que estão negociando, né, essas garantias. Nada de calote, né? Já deu. Já deu. No passado eu sempre falo a mesma coisa, sou repetitivo nisso porque é algo que me magoa muito. O Flamengo era motivo de piada. Quando queria contratar alguém, por não ter dinheiro, ninguém queria negociar e quando negociava, explorava o Flamengo. Eu acho que essa fase acabou e a medida do Flamengo dentro do mercado, ela é correta e a conduta nessa negociação perfeita. O devedor é o Internacional. Se o Santos queria contratar e não tinha como garantir o pagamento do valor devido ao Flamengo, não tem negócio e fim de papo. Continuando com as notícias, a Arrascaeta entrou para o seleto grupo dos artistas. Agora ele é participante de uma série televisiva de streaming. Na hora que eu falar, vocês vão saber do que se trata.
300. É o número de partidas vestindo o manto sagrado que ele completou ontem. Marca histórica, não? Sim. Importantíssimo. Sempre dentro de campo, um jogador decisivo, criativo, que apesar de nos últimos jogos não ter entregue dentro de campo, o que a gente sabe que ele tem potencial, ele é decisivo. Não tem jeito. Uma jogadinha aqui, uma jogadinha ali, ele põe o cara na cara do gol e deu. Não é assim que funciona? Então, ele falou sobre, primeiro, a partida. Elogiou todo o clube, falando que o time teve entrega, que o time poderia, inclusive, ter feito mais um gol e saído com um resultado, acho que mais cômodo ou mais positivo. E realmente nós tivemos algumas oportunidades de matar a partida, sim. Aliás, matar o jogo de volta, né? Verdade. Apesar de que eu julgo já morto, mas jogo é jogo, não tem jeito, né? E também comentou sobre uma coisa que para ele não foi bacana ontem. Ele sentiu a superfície, ou seja, o gramado sintético. Eis aí a justificativa, segundo a Arrascaeta, por não ter apresentado um bom futebol. É, tenso, né? Bastante. Bom, galera, e seguindo com as notícias, quem brilhou na noite de ontem foi o Sub-20 na Libertadores. O Mengão começou a competição com o pé direito e venceu a partida contra o Olímpia por 6-1. Chola foi o nome da partida, com 2 gols, uma assistência e uma bola na trave. Ê, Chola! Bom, com o resultado, amigos, o Mengão larga na frente no grupo A do torneio. O próximo adversário do nosso Flamengo será o Danúbio, que também venceu ontem por 3-0. O jogo, galera, será na terça-feira, dia 4, às 19 horas. Boa sorte aos nossos garotos, pra cima deles e bora lá, né? É isso aí. Aliás, só gols bonitos ontem, né? Só bonitos. Parabéns à molecada. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos pra vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente domingo a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.